Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mais um homicídio é registrado no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros na Campina do Barreto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos. 5 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.244 assassinatos, sendo 1.263 no interior e 981 no Grande Recife. Homem morre atropelado por um metrô enquanto empinava pipa. Os detalhes com a repórter Suelen Brainer. A dona de casa Maria Beatriz Gomes, esposa da vítima, conta que sentiu que uma tragédia iria acontecer. Ela diz que chegou a pedir ao esposo Carlos Henrique Rocha de Lima, de 21 anos, para não ir empinar pipa na linha do metrô de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Eu senti um aperto no coração, senti uma angústia, e eu disse a ele sempre foi muito brincalhão, então, e a gente não sabe, né, o dia de amanhã. E ele disse, não, quando ele foi, eu segurei na mão dele, disse, Carlinhos, não vai não, fica aqui, não só eu, mas com todo mundo, vai não, bicho, fica aqui. Aí ele, que ele sempre foi muito brincalhão, aí ele, é rápido, eu só vou faturar dos papagaios, é rápido. Tanto é que quando ele foi muito rápido, a gente tava aqui, ele tinha acabado de ir, foi uns 5 minutos. Aí só foi o menino avisando. O metrô bateu em Carlinhos. Costumava ir pra lá? Qual era a frequência que ele ia pra lá? Todo dia eu brigava com ele. Carlinhos não vai, Carlinhos fica mais tempo com o Guilherme, fica mais tempo com a gente. Teu filho? Que é o nosso filho, fica mais tempo com a gente. E ele falava, não, porque eu quero me distrair, porque eu acabo de perder emprego. E tem as coisas de Guilherme aí, deixa eu só me distrair, para não ficar em casa pensando nas coisas. E eu sempre brigava com ele, não vai, e a gente pedia ele muito para não ir. De acordo com testemunhas, no momento em que o metrô passou, o rapaz que empinava papagaio com outras pessoas não teve tempo de correr e foi completamente atingido na cabeça. Quando eu cheguei lá para socorrer ele, o primo dele disse que avisou a ele, só que ele ficou tão entendido com a pipa que ele pensou que ia dar tempo de sair, só que não deu, né? Deus proteja ele, vai livrar, vai dar tudo certo. E que você que tem filho, você que não deixe, não permita, escute mais os pais de vocês. E é isso. Suelen Brainer para o Bandeira 2. Sepultado oficial de justiça morto a bala na zona norte do Recife. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O velório e o sepultamento aconteceram no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, sob forte comoção. Em silêncio, familiares e amigos seguiram caminhando, com rosas vermelha e branca nas mãos, como homenagem ao oficial de justiça Jorge Eduardo Lopes Borges, de 41 anos. Ele teve a morte cerebral confirmada na última quarta-feira. A mãe da vítima, Maria Nazaré Lopes Borges, muito abalada, falou da dor de perder um filho tão querido. O tempo todo eu saí me segurando em duas coisas: Deus e na bondade que o meu filho era como ser humano. Essas duas coisas me sustentaram, porque conhecendo a bondade de meu filho, eu sei que ele não quer o sofrimento de ninguém. Então por isso que eu estou sendo forte, porque eu sei que ele já está em um plano muito bom e que de lá ele está dizendo, mãe, fique bem, mãe, viva bem. Também muito comovida, a esposa de Jorge, a advogada Geisiele Barbosa, relembrou dos últimos momentos do marido. Ele passou o dia todo em casa, brincando, feliz da vida, com o filho pequenininho, a filha que estava com ele nesse dia e o meu outro filho menorzinho que estava lá. Então passaram o dia inteiro se divertindo, super feliz. A amiga e oficiala de justiça, Cíntia Teixeira, disse que ele estava com problemas emocionais e que recentemente tinha conseguido a guarda da filha de 6 anos no primeiro casamento.
Ele andou um pouco nervoso, um tempo atrás, assim, com os problemas emocionais que ele andou tendo em relação à guarda da filha, mas agora, graças a Deus, ele estava bem feliz porque ele tinha conseguido essa guarda compartilhada e estava conseguindo pegar a menina, tinha passado o final de semana. O crime foi registrado por câmeras de segurança no último domingo. O oficial de justiça, Jorge Eduardo Lopes Borges, de 41 anos, foi baleado por um motociclista quando estava parado no sinal dentro do próprio carro na estrada do Arraial, na Tamarineira, zona norte do Recife. Jorge Eduardo era funcionário do Tribunal de Justiça de Pernambuco desde setembro de 2007. Ele deixou a esposa e 2 filhos, uma menina de 6 anos e um bebê de quase 2 meses de vida. Estou confiante na justiça, na polícia, de que tudo isso, de que toda essa monstruosidade vai ser desvendada para a família, para a sociedade. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi levado para a unidade de pronto atendimento UPA da Imbiribeira, vítima de disparos de arma de fogo, e em seguida foi removido para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. A polícia segue investigando o caso. Edson Carlos dos Santos Ramos, um rapaz com 32 anos de idade. Ele tinha acabado de chegar para trabalhar numa casa de jogos na rua José Manuel Vanderlei, distrito de Camelo Pojuca, quando foi assassinado a bala por 3 homens que foram perseguidos logo em seguida por militares da PM do 18º Batalhão. Esses caras reagiram, os criminosos. 2 deles acabaram baleados e foram levados para o Hospital do Éder Câmara do Cabo de Santo Agostinho. O terceiro elemento envolvido na ação conseguiu fugir e o corpo de Edson Carlos dos Santos Ramos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adilson José da Silva, um homem com 56 anos de idade. Ele trafegava numa motocicleta pela rua Professor João Zezinho, em Terras do Engenho, Mato Grosso de Baixo, zona rural de Rio Formoso, quando foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo por homens desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Adilson José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Maciel Albuquerque Lira, com 35 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Eusébio Branco de Melo, em Águas Belas, bem pertinho do mercado público local. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, José Maciel Albuquerque Lira, ele seria usuário de drogas e também de bebida alcoólica e arrumava bastante confusão quando estava doidão. O corpo dele, José Maciel Albuquerque de Lira, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Ender Henrique da Silva Pereira, de 26 anos de idade, Erivonaldo Severino de Oliveira, 22 anos, e José Jefferson Pereira Alcântara, 22 anos de idade. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo na rua Pescara, bairro São João da Escócia, em Caruaru, no agreste do estado, por um tal de Wesley, conhecido também como Lalá, que está sendo procurado pela polícia. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru, onde uma delas faleceu. O Ender Henrique da Silva Pereira não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Marcos Romildo Soares Rodrigues, com 34 anos de idade, ele foi assassinado a golpes de faca peixeira em frente ao bar na praça da comunidade de Mochotó, em Bimirim, no interior do estado. E o suspeito do crime, o próprio irmão do rapaz, Rogério Soares Rodrigues, de 49 anos de idade, que, segundo informações, Marcos, o rapaz que morreu quando bebia, perturbava muito, principalmente no bar do irmão dele, Rogério, e ele acabou sendo assassinado. O corpo de Marcos Romildo Soares Rodrigues foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mais um homicídio é registrado no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no bairro da Campina do Barreto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.
Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira sempre ligados com a gente, inclusive Estenildo e Nalva Van do Forró, é condutor do SAMU Recife. Ele mora no bairro de Dois Unidos. Diogo de Prazeres é da família Belém. Diogo é neto de Dona Neuza. Zuzu, corretor de automóveis, também está ligado com a gente. Dorinha e os filhos dela, o meu xará Eliel e Neemias, estão em Abreu e Lima. No bairro do Jordão estão lá Cleiton, Carlos e Douglas, que trabalham lá no IML. Heron é fiscal de ônibus da empresa Globo. Doca, dona Doca do Almoço e Jorge. Doca e Jorge estão no Engenho do Meio. Everton e o velho sempre estão por lá. O pastor e ex-jogador de futebol Carvalho está lá em Paulista ligado com a gente. A família Dona Nazil da Velha do Galeto na PE15, Ladeira do Alto da Mina em Olinda. O filho dela é o André do Galeto, a nora é Glaucineide, os netos Andrezinho e Evelyn e os amigos da família que moram na Rua 13, Heriberto, Adeildo, Birinho, Petinha, Romário, Guilherme, Dona Virgínia, Elton Porteiro e também Bel do Mercadinho, todos ligados aqui com a gente na Jornal. A doméstica Cristiane Maria de Oliveira, com 43 anos de idade, ela estava voltando da praia quando foi agredida em casa na Rua Alpinópolis, no centro em Paulista, pelo ex-companheiro dela, José Antônio de Santana Filho. Ele foi agarrado por populares depois de agredir a mulher e foi entregue à polícia militar. Ele foi algemado por causa da perturbação dele, né? É agressivo demais, foi conduzido até a UPA de Jardim Paulista para ser medicado e depois foi encaminhado ao DHPP. Jocicleide de Paula Sena, com 33 anos de idade, foi espancada na residência dela na Rua Mato Grosso, no Jardim Brasil em Olinda, também pelo ex-companheiro dela, Erickson Henrique Mendes da Silva, de 26 anos de idade. Jocicleide foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. Fernando Belarmino do Nascimento, de 64 anos de idade, foi atropelado e morto na Rua São Vicente Ferrer, na Coab, no Recife. Ele foi atropelado por um caminhão e chegou a ser levado para a emergência do HR. Alonso Pereira de Souza, com 40 anos de idade, este morreu numa colisão de veículos na estrada do residencial Monsenhor Bernardino, no bairro Dan, em Petrolina. O corpo dele foi encaminhado ao IML local. A doméstica Cícera Paula Pereira Leonel, de 38 anos de idade, morreu em um capotamento de um carro que transportava pacientes para um hospital. Esse acidente aconteceu na PE 576 em Ipubi, no interior do estado. A mulher, ela morreu no local, estava com outros pacientes sendo transportados quando de repente aconteceu esse acidente. Ronaldo Reginaldo da Silva, de 45 anos de idade, morreu num acidente de motocicleta na Rua Edson de Lira Paula, em Quipapá, no interior do estado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Tiago Cícero dos Santos Melo, um rapaz de 30 anos, ele morreu ao ser atingido por uma máquina no sítio Broca, zona rural de Itaíba, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bomba Metério, e Clécia, filha de Cátia. Os maqueiros de plantão, André Ricardo Silvano,
Pablo do Bloco Cirúrgico, Fernando da Clínica Médica, Rinaldo e também Índio. E a gente agradece os nossos operadores, companheiros que estão aqui na Rádio Jornal. Evandro Chaves, o popular Chaveirinho. Guto César está de férias, tirando férias, é o Guto César do Pedala Casa Amarela. Também agradecendo os companheiros Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga do Leite, Big Alves, Erivelton, Graziano, Carlos Santos e o nosso unido Avanildo Cerqueira, que está comandando aqui o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. O jogador do Ramenzoni, Batiguel, está completando hoje 66 anos de idade e haverá uma festa para ele no bairro de Picepe, com a participação dos amigos dele, também ex-jogadores de futebol, Tião, Rogério, Rivaldo, Zé do Carmo, Denô, Noé, Paulo Porco, Marcelo, Nilson Figueiredo, Adão e também Jatier e Santa Cruz. Antônio está completando 81 anos de idade. Antônio é compadre de Zeca Pedreiro, que mora em Santo Amaro, na rua do Piniquim. Zeca Pedreiro vai participar da festa com a namoradinha dele, Ivanice. Sueli Martins também está aniversariando. Sueli Martins mora na rua Professor José Constantino, no bairro do Jordão. O esposo dela é o comissário Tomé, que está preparando uma festa juntamente com a filha do casal, Carol. Será uma festa dupla, porque Sueli Martins, ela é gêmea de Jerusa, claro, Jerusa também é aniversariando, e Jerusa é esposa de também um comissário, nosso José Antônio Filho, conhecido Zezinho, e inclusive vão participar dessa festa também os filhos de Jerusa e Zezinho, Netinho e Joãozinho. Portanto, festa dupla, festa das gêmeas, Sueli e Jerusa Martins. Pedro Paulo está completando 16 anos de idade. Pedro Paulo mora no Quarto de Unipapo e é sobrinho do sargento PM Fernando, nosso primo. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o tenente Sérgio Pereira da Silva, o sargento Josival Alves da Silva e Sérgio da Paixão Neves, a pensionista Maria José do Nascimento Amorim. E estão aniversariando também hoje Getúlio Vieira Rodrigues e Valdo Oliveira de Melo, são sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Manuel Fernando da Silva Souza, um rapaz de 24 anos, residente na rua Itabaiana, no Morro da Conceição, zona norte do Recife. Ele foi agredido a golpes de faca na Avenida Boa Viagem por um motorista, um tal de Josias. O caso ficou afeto à delegacia de Boa Viagem. Janderson Pereira do Nascimento, de 29 anos, foi agredido a golpes de facão na rua do Eucalipto, em Abreu Lima, por Nelson Ferreira de Oliveira, de 47 anos de idade, que foi preso em flagrante e autuado na delegacia de Paulista. E o Janderson foi socorrido no hospital em Abreu Lima. Givaldo Oliveira da Silva, este foi agredido a bala por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Janderlan Fernando dos Santos, este sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucado e foi socorrido na emergência do HR. Um rapaz ainda não identificado foi atropelado em Olinda por um carro também desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Polícia Federal erradica 256 mil pés de maconha e evita a produção de 85 toneladas da droga. A ação foi realizada no sertão pernambucano entre os dias 14 de julho e 5 de setembro. Também foram destruídas 51 mil mudas que estavam em 89 plantios. A mobilização também envolveu a apreensão de 176 quilos de maconha já pronta para o consumo. Os plantios foram localizados por meio de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas do Rio São Francisco, na região de Orocó, Salgueiro, Cabrobó, Belém de São Francisco, Betânia, Flores, Carnaubira da Penha e Paranamirim. Uma equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar prendeu 3 homens em flagrante por tráfico de drogas no bairro do Mananguape 2, em Paulista, na região metropolitana do Recife. A Polícia Militar recebeu informações sobre o comércio ilegal na comunidade do Coqueiral e foi fazer a checagem.
Chegando no local, esse local indicado, o efetivo visualizou 3 suspeitos e durante a abordagem encontrou algumas porções de maconha. O trio ainda revelou onde guardava o restante do material. Ao todo, foram apreendidos 300 chicletes de maconha, 280 pedras de crack e 3 celulares. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mais um homicídio é registrado no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, um rapaz identificado pelo apelido Doidinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo em um campo de futebol localizado na Vila Nova, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Doidinho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro da Campina do Barreto. Heriberto Ronaldo Gomes da Silva, com 22 anos de idade, residente na rua Pastor Israel Vieira, no bairro da Campina do Barreto, zona norte do Recife, foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo, cerca de 10 tiros, a maioria na cabeça, na Avenida Poeta Vinícius de Moraes, esquina com a rua Pirangi, lá na Campina do Barreto, onde informação é que o crime foi praticado por homens em um veículo branco. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.